Olá, turma! Professor Adenilson chegando aqui na área para mais uma aula sensacional para vocês. Hoje nós iremos trabalhar uma aula do 7º ano, é aula 6 do 3º bimestre. Nós iremos falar hoje sobre a chegada dos holandeses aqui na América Portuguesa, assim, como é que funcionou, tintim por tintim. E eu não tô sozinho nessa aula aqui não. Hoje nós teremos também, junto comigo aqui, participando desta aula, a inteligência artificial, que nós já vamos entrar aqui porque é um tema bem extenso para a gente discutir. Nós já vamos entrar aqui na parte de conteúdo e objetivo e eu vou querer aí, olha, inteligência artificial, gostaria que você explicasse tintim por tintim aqui para me ajudar, né, nesse momento aqui, para a gente ter uma aula sensacional aqui, para que aqueles que assistirem a essa aula não saia com nenhuma dúvida de como funcionou aqui a chegada dos holandeses aqui na nossa América Portuguesa. Combinado? Combinado, professora Denilson. Pode deixar que eu vou explicar tudo, tintim por tintim. Assim que você for me dando o sinal, eu entro nos detalhes do conteúdo e dos objetivos dessa aula sobre a chegada dos holandeses. E se precisar que eu repita algo que você lê, só pedir que eu repita certinho. Vamos nessa! Vamos nessa então! Estamos apresentados aqui, né? Primeiramente, você que tá chegando aqui agora, você que não conhece aqui o nosso canal, já vai se inscrevendo aqui, clicando no gostei, né? Já ativando o sininho, porque tem muita aula legal pela frente aqui para você acompanhar junto comigo. E os conteúdos dessa nossa aula de hoje são os holandeses no período colonial na América Portuguesa, o projeto de ocupação das companhias holandesas das Índias Ocidentais no século XVII e os engenhos de açúcar. Objetivos dessa aula são identificar as motivações dos holandeses para se estabelecerem aqui no Brasil, analisar também as estratégias comerciais e mercantis dos holandeses, muito importante também, e relembrar, né, a presença holandesa no Brasil com o contexto histórico da época. Pois é, então já vamos pegar aqui o panorama. Você tá vendo essa imagem aqui que eu tô mostrando aqui pra galera agora, na parte do para começar, a parte onde diz vamos investigar? Tá dizendo assim: observe o mapa ao lado e analisem com os colegas, procurando elementos que possam indicar tempo, região e personagens representados na cartografia. Você poderia dar um panorama aqui, já situando aqui os estudantes nessa nossa aula aqui da chegada dos holandeses e fazer dar uma amarrada junto com esse mapa que eu tô apresentando aqui? Claro, vamos lá. Então, pessoal, para situar vocês nessa nossa aula sobre a chegada dos holandeses na América Portuguesa, a gente vai mergulhar um pouquinho nesse contexto do século XVII. Imagina só, naquela época a Holanda estava de olho no Brasil principalmente por causa do comércio de açúcar, que era super lucrativo. E o que vocês estão vendo aí nesse mapa é justamente uma representação da região de Pernambuco, onde os holandeses se estabeleceram. Então a ideia aqui é que vocês analisem esses elementos do mapa, como as bandeiras, as regiões marcadas, para entender que a presença holandesa não foi só uma aventura, mas um projeto de ocupação bem estruturado. A gente vai ver as motivações deles, as estratégias comerciais e como isso se encaixa no contexto histórico da época. Resumindo, fiquem de olho nesse mapa porque ele vai ajudar a gente a visualizar como os holandeses chegaram e o que eles estavam buscando aqui. E eu tô aqui para explicando qualquer parte que você quiser. É só dizer. Legal, já vamos dar um zoom aqui, né, para revelar aqui no nosso para começar os elementos cartográficos aqui que nós estamos mostrando, né? Era para os estudantes analisarem ali no que nós estávamos mostrando a bandeirinha aqui. Olha só, temos uma bandeira aqui, vou até sinalizar essa bandeira aí na nossa próxima página. Como você pode ver, acompanhar aqui com a gente, ó. Tá vendo aqui, ó, que tem uma bandeira? Você pode me dizer da onde essa bandeira? Já foi revelada aqui a questão do Pernambuco. Olha só, mostrando da onde foi tirada aqui, ó, no mapinha que era para você analisar. Tá vendo aqui, ó, a questão da bandeira, né? E um dos principais elementos do mapa, detalhado na imagem ao lado, é a bandeira destacada. Você sabe a que território essa bandeira pertence? Outro elemento apresentado diz respeito ao escrito. Este mapa representa a região de Pernambuco, né? Tá escrito aqui Parnambuce. Vou pedir para você também explicar aqui pra gente, né? Por que Parnambuce, né?
Isso quer dizer que essa região foi dominada por outros países além de Portugal durante a colonização? E aí, o que você tem a nos dizer aqui para complementar o que eu acabei de falar aqui da nossa aula de hoje? Claro, vamos complementar isso. Então, pessoal, olhando esse mapa, vocês podem reparar que a gente tem essa bandeira em destaque. Essa bandeira pertence à Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que foi a responsável justamente pela ocupação holandesa ali na região de Pernambuco no século XVII. A palavra Farnambuce, que aparece aí, é basicamente uma forma antiga ou diferente de se referir a Pernambuco, e mostra que essa região, sim, foi dominada não só por Portugal, mas também teve um período de ocupação holandesa durante a colonização. Isso tudo faz parte desse cenário de disputa entre potências europeias pelo controle das regiões produtoras de açúcar. Então, em resumo, essa bandeira no mapa é um indicativo claro de que naquele período os holandeses estavam presentes e que essa região de Pernambuco não foi só portuguesa, mas também palco de uma outra ocupação europeia. E a gente vai explorar isso mais a fundo na aula de hoje. Vamos nessa! É isso mesmo. Olha aqui, ó, também tem uma galerinha chegando lá atrás aqui, ó, carregando bandeiras, né? Muitos confundem, né? Ah, é da França, né? Muda a orientação, né? A bandeira da França tá no sentido vertical, a bandeira da Holanda tá no sentido horizontal, né? Segue as mesmas cores, não é isso mesmo? Isso mesmo, é um detalhe bem curioso. Muita gente confunde as bandeiras da França e da Holanda, porque elas têm as mesmas cores, só que orientadas de jeitos diferentes. A bandeira francesa é disposta em faixas verticais, enquanto a bandeira holandesa usa as mesmas cores, vermelho, branco e azul, em faixas horizontais. Então é bom prestar atenção nessa diferença para não confundir. E no caso aqui a gente está falando justamente da bandeira holandesa, que é horizontal e representa a presença deles lá em Pernambuco. E a história tá só apenas começando. Não acaba por aqui não. A gente tem muita coisa bacana pra gente discutir aqui. Por isso que nós vamos pra próxima página aqui, aonde está o nosso foco no conteúdo. Pois é, temos uma linha do tempo aqui, né, que vai mostrar sobre a presença holandesa no Brasil. Então, acompanhe aí pelo seu material impresso, tá? Porque isso aí tá no seu livro também, você consegue acompanhar juntamente conosco aqui, tá bom? Então, pessoal, acompanhem comigo essa linha do tempo para entender o que aconteceu passo a passo. Em 1621 é criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais para tentar controlar a produção de açúcar. Em 1624, acontece a primeira tentativa de invasão de Salvador, que era a capital do Brasil colônia na época, pelos holandeses. Esse domínio dura até 1625, já em 1626 os holandeses são expulsos de Salvador pela Jornada dos Vassalos, uma frota luso-espanhola comandada por Dom Fradique de Toledo. Agora, em 1630, acontece a segunda tentativa de tomada, dessa vez com sucesso em Pernambuco, liderada pelo general Hendrik Cornelisson. Entre 1637 e 1643, a gente tem o governo de Maurício de Nassau, um período marcado por urbanização, incentivo à cultura, tolerância religiosa e modernização das cidades como Olinda e Recife. Finalmente, em 1654, chega ao fim a ocupação holandesa no Brasil. Entre as principais realizações do período de Nassau, a gente tem, primeiro, as alianças com os senhores de engenho, com fornecimento de empréstimos e reativação da agromanufatura. Segundo, a urbanização e modernização de Olinda e Recife. Terceiro, o incentivo à cultura, com missões artísticas e científicas. E quarto, a tolerância religiosa, com liberdade de culto e tratamento igual entre holandeses e luso-brasileiros. Agora eu gostaria que você explicasse aí cada ponto dessa linha do tempo desde 1621 até 1654, que é o fim da ocupação holandesa. Você poderia ir dando esse panorama agora, amarrando aqui pra gente essa história? Com certeza, vamos lá. Eu vou explicar cada ponto dessa linha do tempo pra gente amarrar essa história direitinho. Primeiro, em 1621, a criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi um marco. Os holandeses queriam ter o papel direto no controle do comércio do açúcar, que era uma mercadoria muito lucrativa. Em 1624, eles fazem a primeira tentativa de invadir Salvador, que era a capital do Brasil colônia. Eles até conseguem ocupar por um curto período, mas em 1625 são expulsos por uma frota luso-espanhola na chamada Jornada dos Vassalos. Depois, em 1630, os holandeses fazem uma nova investida, dessa vez em Pernambuco, e conseguem se estabelecer. A partir daí, entre 1637 e 1643, com o governo de Maurício de Nassau, eles trazem várias inovações. Modernizam as cidades, incentivam a cultura, garantem certa tolerância religiosa e fazem alianças com os senhores de engenho locais. Por fim, em 1654, termina a coroação holandesa, principalmente por conta da resistência luso-brasileira, que culmina na insurreição pernambucana e na expulsão definitiva dos holandeses. Então esse é o panorama geral. Os holandeses vieram, tentaram dominar o comércio de açúcar, fizeram mudanças significativas em Pernambuco, mas acabaram sendo expulsos. E assim a gente fecha esse capítulo da história. Bom, seguindo aqui,
nós só estamos assim na superfície, nós vamos aprofundar nesse conteúdo, né? Primeiro nós estamos situando vocês aqui na história, então assim, vamos falar agora da fundação da Companhia das Índias Ocidentais, porque tinha também a Companhia das Índias Orientais, né? Então nesse momento, né, no contexto histórico do século XVI, a região dos Países Baixos, né, no caso atual Bélgica e Holanda, era controlada pelo Império Espanhol. Eita, é aí que a gente vai começar a aprofundar nessa questão aí, onde vai surgir todo esse problema, aonde os holandeses vão querer fazer essas investidas de invasões aqui, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão criar a WIC, né, que é a Companhia das Índias Ocidentais, que foi uma resposta dos empresários e do governo holandês à política de impostos e de expansão territorial da Espanha. O seu principal interesse era a sua própria expansão do comércio de açúcar e do tráfico no Atlântico. Olha só, dentro desse contexto, olha aqui a bandeira, no caso, deixa eu dar até um destaque aqui para você saber de onde eu estou falando, ó. Bandeira da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né, criada em 1602, que buscava o controle açucareiro. Imagina uma coisa que trazia lucro neste período, era o açúcar. Só que o que acontece? Olha a questão que vai trazer aí todo esse problema. É a tal da União Ibérica, né, que no caso eu vou deixar nas suas mãos aí para falar, né? Então assim, o que vai ocasionar assim, o maior problema dentro desse contexto aqui é que a Holanda está sob o domínio espanhol e a União Ibérica, o que vai acontecer? O rei de Portugal, no caso, vai morrer, vai surgir ali um sucessor que vai ficar pouco tempo, mas não vai ter ali um sucessor que possa assumir esse trono de Portugal. Quero que você explique ainda melhor aqui o contexto, vou só dar uma pincelada aqui por cima, um panorama. E aí, no caso, vai ter uma pessoa do lado espanhol que vai reivindicar o trono. E essa pessoa que vai reivindicar o trono do lado espanhol vai fazer com que as duas coroas venham a se unir. Ou seja, Portugal e Espanha vai ficar sob o domínio espanhol. E olha só que coisa, quem estava já sobre o domínio espanhol aqui? A região dos Países Baixos estava quem ali, ó? Bélgica e Holanda. Então, a Bélgica e Holanda pertencia ali num território que era dominado pela Espanha. Então, no caso, quando começa esse período da União Ibérica, o que vai acontecer? Eles vão meio que atravessar esse negócio do açúcar que estava trazendo muito lucro para a Holanda. E você, se colocando aí no lugar da Holanda, você deixaria para lá? Ah, tudo bem, já que Espanha e Portugal se uniu agora sobre o domínio espanhol, nós também estamos debaixo do domínio espanhol. Que coisa triste, vamos ter que deixar para lá, vamos perder o nosso negócio do açúcar. Será que eles iriam deixar para lá? Claro que não. Esse é o momento em que agora eles vão querer se levantar para quê? Para falar, não, nós queremos ter o controle sobre a questão do açúcar. E aí, aonde a Holanda vai entrar em cena, eu gostaria que você, né, explicasse com maior riqueza de detalhes esta parte aqui para nossa turma. Pode ser? Com certeza, pode deixar que eu explico isso direitinho. Então, pessoal, vamos entender melhor esse contexto. O que acontece é o seguinte: no século XVI, a região dos Países Baixos, que hoje corresponde à Bélgica e à Holanda, estava sob o domínio do Império Espanhol. E aí entra em cena a União Ibérica, que é quando Portugal e Espanha ficam sob o mesmo domínio, porque o rei de Portugal morre sem um sucessor direto e o trono acaba passando para um rei espanhol. Agora imaginem só, a Holanda, que já estava sob o domínio espanhol, de repente se vê numa situação em que Portugal, que antes era um parceiro comercial, agora está unido à Espanha. Isso significa que os portos portugueses foram fechados para os holandeses, o que prejudicou muito o comércio de açúcar, que era essencial para eles. E claro que a Holanda não ia simplesmente aceitar isso de braços cruzados. Eles queriam continuar ganhando dinheiro com açúcar e não queriam depender da Espanha. Então eles criaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a WIC, como uma resposta direta a essa situação. Eles queriam garantir o próprio controle sobre o comércio de açúcar e também expandir as rotas comerciais no Atlântico. Em outras palavras, a criação da WIC foi o jeito que os holandeses encontraram para dizer:
nós não vamos deixar barato e vamos buscar nossos próprios meios de continuar lucrando com açúcar. E assim eles começaram a fazer essas investidas no Brasil para tentar controlar a produção açucareira. E é isso que colocou os holandeses em rota de colisão com Portugal e Espanha na época. E o Brasil e a Holanda tinham uma boa relação, uma grande amizade, né? Então, no caso, essa amizade, né, que eles tinham, já que o Brasil, esse território agora está sob o domínio espanhol, que já domina a Holanda também, e no caso, tinha também um acordo, né, entre Portugal e Espanha, tínhamos a nossa divisão aqui do nosso território, né, que era a questão do Tratado de Tordesilhas, que era uma coisa também que foi articulada pelo Papa, né, também, e no caso, a Holanda, por ser um país protestante, ela iria respeitar um acordo, né, vendo aí, trocando em miúdos, um acordo católico? Não. Ela ia respeitar a questão da Espanha? Não. Eles querem se libertar da Espanha. Então também uma das formas deles mostrarem que tem essa autonomia, né? E aí vai acontecer a primeira investida, onde eles vão fazer isso em Salvador, e depois vai ter outro momento aonde eles vão atingir a região de Pernambuco, onde eles vão se instalar, vai ficar um tempinho lá, mas eu gostaria que você aprofundasse ainda um pouquinho mais do contexto da União Ibérica, né? No caso, falasse sobre o rei que foi na batalha de Alcácer Quibir, e lá nessa batalha, né, acreditando que ele ia vencer, ele morreu, foram procurar ele, não conseguiram encontrar, precisaram de um sucessor não podia ser, porque aquele lá era da igreja. E aí, num determinado momento, surge um espanhol ali, e aquele espanhol faz essa união. Fala aí sobre o contexto, sobre essa intriga que surgiu ali entre os holandeses e os espanhóis, né? Os espanhóis indo lá, fechando os portos por os holandeses, né? Prejudicando o negócio do açúcar, né? Que, no caso, para a Holanda, era muito lucrativo, porque qual que era o acordo que eles tinham com os portugueses? Eles eram, né, não sei se eu poderia usar até mesmo esse termo aqui, eles eram como se fosse o Correios, né, do Brasil, porque ele vinha aqui, pegava esse açúcar aqui que era produzido aqui no Brasil, levava para a Europa, refinava esse açúcar na Europa e distribuía por toda a Europa. E antes disso, a Holanda já tinha um domínio também lá no Oriente, então tinha a Companhia das Índias Orientais, e depois desse período que vai ter aí todas essas desavenças entre a Espanha por conta da União Ibérica, eles vão lá e criam a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, eu quero dominar o Oriente, quero dominar o Ocidente, porque esse negócio do açúcar é muito lucrativo e eu não vou ficar de fora, e eu não tenho a ver esse negócio aí que tá tendo problema de sucessão no trono, essa questão da União Ibérica, essa questão que são acordo de países católicos, eu não quero respeitar isso daí, e a Holanda vai pra cima. Vamos lá, fala essa intriga aí, coloca aí no meio pra que na cabeça do estudante isso fique bem situado agora, pode ser? Com certeza, vamos situar bem esse contexto todo com esses detalhes intrigantes. Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Lá no final do século XVI, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu na Batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos, e o detalhe é que o corpo dele nunca foi encontrado, que gerou uma confusão enorme sobre quem deveria assumir o trono de Portugal. O sucessor que apareceu ali, o cardeal Dom Henrique, era um homem da igreja e não tinha herdeiros. Então, quando ele morreu, surgiu essa disputa de sucessão. E quem acabou reivindicando o trono foi o rei da Espanha, Filipe II, que era parente da família real portuguesa. Isso deu origem à União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Nesse período, Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil, ficaram sob domínio espanhol. E isso foi um problemão para a Holanda, porque a Espanha fechou os portos portugueses para os holandeses, prejudicando o comércio do açúcar. A Holanda e Portugal tinham uma relação comercial bem sólida antes disso. Os holandeses atuavam como intermediários, transportando o açúcar brasileiro para a Europa, refinando e distribuindo pelo continente. Nossa, só isso? Achei que você ia falar mais, que você ia falar dos próximos capítulos dessa novela, né? Que esse negócio parece até novela mexicana, né? De tão interessante, né? Essa questão aí de todo esse contexto que aconteceu na União Ibérica, né? Que até 1640, né? Portugal estava unida à Espanha. Como a União Ibérica era uma potência europeia e católica e conservadora, a Holanda falou, bom, será que a gente pode respeitar esse acordo? Só que não compensa.
Não compensa porque a gente vai perder todo esse nosso açúcar aqui, esse domínio que a gente tem. Então a Holanda, já com a visão protestante e liberal, ela queria estabelecer a sua hegemonia no comércio e nos mares. Olha só, esta parte aqui que eu tô citando aqui para vocês. E aí no final do século XVI, a União Ibérica vai fechar os portos aos holandeses, que nesse momento eles ficaram malucos. Não, então vamos invadir agora o território brasileiro, vamos explorar lá comercialmente mesmo, principalmente no Nordeste, né? Que aonde havia o que? Os engenhos mais prósperos, né, de açúcar, né? Nós vamos ter muita prosperidade na questão de São Vicente, na questão da Bahia e na questão de Pernambuco, né? Tanto é que o nome pernambucano, né, tem a ver aí com a questão da cana de açúcar, né? A questão de ser muito próspero, de trabalhar essa questão da cana de açúcar, né? Então, por isso, eles vão invadir o território brasileiro e vai querer, por conta deles mesmo, não, vamos fazer esse negócio ir pra frente aí, quero saber desse acordo de país católico, não. E aqui, ó, no caso, nessa parte aqui que eu vou citar aqui pra vocês, ó, tem um detalhe no mapa, né, mostrando um engenho, né, com negros escravizados trabalhando na produção do açúcar na região de Olinda e Recife. E aí a gente pode destacar, né, ó, aqui, ó, uma pessoa pegando a cana aqui, né, tem outro aqui do outro lado também, aqui ele colocando aqui sobre um recipiente aqui ele já tá fazendo aquele processo, né, de ferver ali, de fazer aquele melado, né, a parte de purgar. Aqui atrás você pode ver, tem duas pessoas aqui, ó, né, empurrando uma madeira aqui, ó, vendo? E aqui provavelmente está sendo o processo de moer, né, onde ele passa a cana ali, ela é esmagada para tirar ali o caldo da cana, né? Quem nunca tomou um caldinho de cana, né? E aqui você vê o pessoal transportando e que tá mostrando, né, o funcionamento. Outra coisa que eu recomendo aqui também é para você que quer saber mais, se aprofundar aqui no conteúdo, lá na Sala do Futuro você tem acesso a esse slide também, e aí você pode acessar esse link aqui, ó, que vai estar lá no seu material digital, e aí você também vai saber mais aí sobre a questão da União Ibérica, né, que nós acabamos de discutir aqui, tá bom? Então vamos dar sequência aqui nessa nossa aula de hoje, tem muita coisa para nós falarmos, hein? Bom, vamos dar continuidade aqui. Então estamos falando da segunda investida holandesa em Pernambuco entre 1630 e 1654. Do lado esquerdo temos Domingos Fernandes Calabar, que era conhecedor do território nativo e se aliou aos holandeses, fornecendo informações valiosas. Ele foi capturado e condenado por traição. Hoje em dia o papel dele é visto de forma controversa, com alguns historiadores considerando que ele fez uma escolha consciente entre duas opressões. Já do lado direito temos Matias de Albuquerque, que enfrentou a segunda invasão holandesa em Olinda e Recife. Ele foi forçado a recuar e chegou a incendiar os armazéns do Porto de Recife para impedir que os holandeses levassem o açúcar. Ele reorganizou a defesa luso-espanhola no Arraial Velho do Bom Jesus, confinando os invasores em perímetro de Olinda e Recife até 1634. Entre 1630 e 1637, os holandeses enfrentaram muita resistência enquanto tentavam se consolidar, com lutas pelo litoral nordestino e partes do interior. Eles chegaram a perder o Arraial do Bom Jesus, o Recife Antigo e Porto Calvo em 1635, e depois da reconquista portuguesa em 1654, Matias de Albuquerque foi considerado o herói, recebendo honrarias pela sua coragem e liderança. Ele faleceu em 1657 e é lembrado como um dos principais defensores da soberania portuguesa durante esse período. Muito bacana, né? Aqui trazendo esse panorama aqui do desenrolar dessa segunda investida, né, da Holanda sobre a região de Pernambuco, né? Um lugar onde tinha um próspero engenho, né? E aí, aqui no caso, né, no foco do conteúdo, vocês vão ver as colônias conquistadas pela Companhia Holandesa das Índias. Do lado aqui, ó, você vai ver que tem duas cores aqui, né? Tem uma cor com verde um pouco mais escuro, tá vendo aqui, ó, das Índias Ocidentais. Aqui tem a parte um pouco mais escura, deixa eu até colocar uma seta aqui para você ver, ó. Temos essa parte aqui, essa parte aqui, ó, das Antilhas bem pequenininha, e tem essa outra parte aqui também ao norte, e nós vamos ter aqui também do outro lado aqui, né, dessa parte aqui, ó, olha só, né, ainda pega um pouquinho aqui, né, tem que trazer até um pouco mais pro lado aqui, né, que ainda resta aqui alguns resquícios, né, dessa parte aqui, ó, de verde mais escura, tá vendo? Aqui na costa da África aqui, tá vendo? Nessa parte aqui.
E o que que vai acontecer? Essa parte verde clarinha aqui, o que que simboliza ela e essa parte verde escura? No caso, o verde escuro são os territórios que são controlados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. No caso aqui, ó, Ocidente, certo? Companhia das Índias Ocidentais, né? Até essa partezinha aqui, ó, pequenininha aqui da África também. E no caso do outro lado ali, dessa outra parte aqui, ó, nós vamos ter a Companhia das Índias Orientais. Então, assim, o domínio da Holanda era muito grande nesse território. Imagina, né? Dominar, assim, uma coisa que tinha uma alta demanda na Europa, né? Que era conhecida, inclusive, como ouro branco na época, que era o açúcar. Imagina a pessoa dominar o comércio, né? A refinaria, a produção e distribuição em todo esse território. É uma coisa que traz muito lucro, não é verdade? Você concorda comigo? Teria alguma coisa mais a acrescentar aí do que eu falei? Com certeza, eu concordo totalmente com você. Imaginem só, a Holanda realmente queria dominar tanto o lado oriental quanto o ocidental, porque o açúcar era uma verdadeira mina de ouro na época, era o ouro branco, como você disse, e controlar essa produção e distribuição significava ter um lucro gigantesco e um poder comercial enorme. Então o que você apontou tá certinho, a parte em verde mais escuro no mapa representava as colônias controladas pela Companhia das Índias Ocidentais e o meio que mais claro, ou a outra cor, representava o domínio da Companhia das Índias Orientais. Então quando a gente fala desse comércio lucrativo da Holanda, é importante lembrar que eles não estavam interessados só no Brasil. Eles também tinham olho em outros territórios, como as Antilhas, no Caribe, aquele pedacinho ali ao norte que você mencionou, perto da região que hoje são os Estados Unidos, era parte de uma rede maior de colônias e pontos estratégicos que os holandeses queriam controlar. Indo para nossa próxima parte, a gente tem uma pergunta aqui. Claro, vou ler para você e depois a gente revela a resposta. Então vamos lá, com base no que aprendemos até aqui, o período de união das coroas ibéricas, de 1580 a 1640, foi um imenso império que ostentou durante 60 anos dimensões jamais vistas na história. Sua unificação foi sob a autoridade de A. Portugal, B. Espanha, C. Holanda ou D. Brasil. A resposta correta é a letra B, porque foi a Espanha que assumiu o controle durante a União Ibérica, unificando as coroas de Portugal e da Espanha sob o domínio espanhol. As outras alternativas estão erradas por alguns motivos. Portugal não foi a autoridade final, já que foi absorvido pela Espanha nesse período, a Holanda não teve esse papel de unificação, ela estava na verdade em conflito com a Espanha, e o Brasil, obviamente, era uma colônia nesse contexto, não tinha autoridade própria para unificar nada. Então é isso, foi a Espanha que comandou essa união e por isso que a alternativa correta é a letra B. Tá certo, agora nós vamos entrar na parte, né, que entra o Maurício de Nassau na história, né, e aqui ao lado nós podemos ver a sua figura aqui, né, o Maurício de Nassau, que ele foi, né, um representante dos holandeses, né, enviado para administrar a região de Pernambuco, e ele vai ser muito estratégico, né, nesse momento que, além de fazer a invasão, ele vai tentar mostrar, né, olha só o quanto eu vou ser bom para vocês, né, vou ser tolerante com essa questão religiosa que vocês têm aí. Por quê? Porque ele era protestante, mas tinha também a questão dos indígenas ali, tinha a questão dos escravizados, né, tinham grupos diversificados ali. Então, no caso, ele queria se mostrar favorável para todo mundo, não chegando ali, né, como um tirano, como um opressor, mas sim como uma pessoa que tá tentando ali chegar, né, e ganhando as pessoas ali pelo coração e pelas beiradas, né? Então, apesar disso, os holandeses continuaram sendo vistos como dominadores estrangeiros, com costumes heréticos e linguagem estranha, mantendo viva a ideia de expulsar eles daquele território, né? Então, do que Maurício de Nassau vai realizar ali no território invadido, que é a região de Pernambuco, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é aliança com os senhores de engenho. Gostaria que você comentasse e revelasse também quem são esses senhores de engenho nesse momento, né? A elite que ele vai fazer ali acordos em Pernambuco, que no caso, né, são pessoas ligadas a esse mesmo grupo que já estão lá na Holanda, que também tem esse grupo, né, que faz uma conexão, né, com esses senhores lá, né? Então é como se fosse
a pessoa que pertence àquele grupo lá na Holanda favorecendo o mesmo grupo de pessoas, né, que estão representando elas lá, né, no papel de senhores de engenho, né? Ele vai fornecer empréstimo para esses senhores de engenho e reativar também a agromanufatura, né, daquela região. Uma das coisas que ele vai fazer também, né, vamos se dizer assim que Maurício de Nassau poderia ser considerado, um Elon Musk daquela época, né? O cara querendo trazer tecnologia, querendo trazer inovação, querendo mostrar melhoria, querendo tornar assim, né, Recife, né, conhecida, né? E inclusive ficou conhecida como a cidade de Maurício, né? Que eu gostaria que você comentasse sobre isso. Ele vai incentivar também a cultura como missões artísticas e científicas, ou seja, o cara vai incentivar a ciência, incentivar a cultura, incentivar a arte, fazer reformas, fazer construções, investir, fornecer empréstimo pro pessoal, ser tolerante com a questão religiosa, né, que é liberdade de culto e de tratamento igual entre os holandeses e os luso-brasileiros, né, para falar assim de uma forma geral, mas havia ali vários tipos de religiões e de crenças convivendo naquela região, né, inclusive alguns vieram, né, que se você puder comentar, né, alguns vieram fugidos, né, dos seus países, né, e se instalaram ali em Pernambuco também, né, e esse grupo de pessoas queria, né, exercer ali a sua fé com liberdade, e na figura de Maurício de Nassau, essas pessoas vão se ver, né, olha, vocês são livres para seguir a religião de vocês, não vou impedir. Então assim, ele tentou se mostrar favorável em tudo, se é que você me entende, não é verdade? Com certeza, vamos nessa. Então, o Maurício de Nassau realmente chegou ali em Pernambuco com essa estratégia bem inteligente. Ele sabia que para administrar bem o território e manter as coisas funcionando, ele precisava conquistar a confiança dos locais. E aí ele fez isso formando alianças com os senhores de engenho, que eram basicamente a elite local que controlava a produção de açúcar. Ele ofereceu empréstimos, reativou a produção e basicamente fez de tudo para manter essa elite satisfeita. E como você bem colocou, ele foi meio que um Elon Musk da época, trazendo inovações, incentivando a cultura, investindo em ciência e arte. Ele realmente queria fazer Recife uma cidade modelo, que até ficou conhecida como a cidade de Maurícia por causa disso. Além disso, ele trouxe essa política de tolerância religiosa. Havia várias comunidades, inclusive judeus, que tinham fugido da Inquisição e de perseguições na Europa, que encontraram em Pernambuco um lugar onde podiam praticar sua fé livremente, sob o governo de Nassau. Então ele tentou ganhar o povo com uma abordagem bem mais aberta e flexível. Mas claro, mesmo com todos esses esforços, ele era visto como um estrangeiro dominador. E a população local, especialmente os luso-brasileiros mais tradicionais, continuava com aquela vontade de expulsar os holandeses. Mas é isso, Nassau tentou equilibrar as coisas e por um tempo conseguiu criar um ambiente bem mais tolerante e inovador ali em Pernambuco. E no caso ele é enviado por um grupo de holandeses, né, para estar lá e também favorecer esse mesmo grupo que não se colocava como holandeses, mas estava por trás dos financiamentos, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Por trás da vinda de Nassau, havia sim um grupo de investidores e financiadores holandeses que tinham um grande interesse em manter e expandir o lucro do comércio do açúcar. Eles não apareciam tanto, mas eram eles que bancavam a operação e queriam garantir que tudo corresse bem. Então Nassau era de certa forma o rosto dessa administração, mas havia um grupo poderoso de holandeses por trás, garantindo os financiamentos e apoiando essa política de tornar Pernambuco lucrativa para eles. E aí a gente entra agora, né, na parte do foco no conteúdo, né, falando ali, né, atenção, olha só como começa aqui a chamada aqui, né, vou dar até um destaque aqui, ó, atenção. Nem tudo era igualdade. Por que começa assim? Porque durante a ocupação holandesa, os negros e os indígenas desempenhavam papéis significativos e enfrentavam opressões e desafios específicos. Então, assim, né, não é que quem estava lá que era escravizado, nossa, então agora eu sou livre, vou viver a minha religião de paz, Maurício de Nassau veio aqui para favorecer todo mundo. Não se engane, né? Nem tudo era igualdade, justamente por conta disso. Quem era escravizado continuava no papel de escravizado. Ou seja, quem era o braço que movia ali os engenhos? Eram os escravizados. Então, assim, eles não estavam pensando numa liberdade para os escravizados. Era mais uma questão, assim, de aceitação dos senhores, da oposição, daquelas pessoas que queriam expulsar os holandeses ali da região. Que no caso ali, né, eram aqueles que viam seu negócio, né, sendo levado embora pelos holandeses ali, né? Aqueles que não viam nenhuma vantagem dos holandeses estarem ali.
No caso, o Maurício de Nassau vai fazer ali sua aliança com os indígenas, né? Especialmente os potiguaras, né? Que estavam ali em luta contra os portugueses e com alguns escravizados libertos, né? Que era para servir o exército colonial em troca da sua lealdade, ou seja, colocou alguns escravizados ali no papel de guarda militar ali, alguns assim pontos bem específicos, e no caso alguns indígenas também, né, fornecendo apoio contra os portugueses ali, né, provavelmente e justamente aqueles que não queriam, né, aquela estadia ali dos holandeses naquela região, né, e uma coisa, né, que foi o que eu frisei, que a escravidão ainda existia, com exploração e maus tratos pelos holandeses também. Mas o que vai acontecer? Conflitos entre os indígenas que vão apoiar os holandeses e aqueles que estavam resistindo à ocupação holandesa. Então, no caso, Maurício de Nassau foi lá e causou uma divisão. Aí alguns vão falar, não, mas esse cara é muito bacana, olha só, ele está nos ajudando, ele está nos apoiando aqui, olha só como está evoluindo, olha só, colocou alguns ex-escravizados libertos aqui na guarda, olha só, tá apoiando aqui a causa dos indígenas, ou seja, ele tá dividindo para conquistar nesse momento. Então, ali ele tá só vendo o pau quebrar literalmente ali de fora e vendo ali, havendo conflito entre aqueles grupos, principalmente porque um vai defender ele e o outro vai ser contra, né? E aí nós temos um detalhe aqui de um quadro, né? Que é um engenho na Paraíba. Tá vendo aqui, vou sinalizar aqui, né? Na imagem que representa os indígenas potiguarás trabalhando para os holandeses, né? Em 1645. Poderia comentar sobre essa parte aí agora? Claro, vamos comentar sobre isso. Você trouxe um ponto super importante. Ou seja, o Nassau, apesar de trazer toda aquela área de tolerância e modernização, não significava que tudo era igualdade ou liberdade para todos. A escravidão continuou existindo, os indígenas continuaram sendo usados de diferentes formas, e havia um jogo político bem complexo. Ele fez alianças com alguns grupos indígenas, como os Potiguara, que estavam em conflito com os portugueses, e também colocou alguns escravizados libertos em funções específicas para tentar ganhar lealdade. Mas isso não eliminava a opressão nem os conflitos. Então, enquanto alguns indígenas escravizados viam vantagem em apoiar os holandeses, outros grupos continuavam resistindo. E é isso que essa imagem do engenho na Paraíba em 1645 mostra, os potiguara trabalhando para os holandeses, o que revela essa divisão interna. No fim, era uma estratégia de dividir para conquistar. Nassau sabia que ao ganhar apoio de alguns, ele poderia enfraquecer a resistência de outros, mantendo o controle holandês por mais tempo. E olha só aqui, né? A bandeirinha, né? Da Holanda aqui, né? E os indígenas aqui trabalhando com e para os holandeses, né? Em 1645. Vamos seguir aqui para nossa próxima página aqui. Na verdade, eu gostaria de falar menos e queria que você falasse mais, né? Porque eu já falo bastante em aula, né? Aqui eu quero dar só um panorama aqui e você ficar na função do aprofundamento aqui. Eu vou lá, dou a pincelada no tema, você aprofunda no tema, tá bom? Combinado. Vou fazer assim então. Vamos lá. Na prática, quais estratégias os holandeses utilizaram para consolidar sua ocupação em Pernambuco entre 1630 e 1654? Parcerias com a elite luso-brasileira? B. Modernização da produção açucareira? C. Uso de alianças com os indígenas escravizados? D. Todas as alternativas estão corretas. Agora eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem. 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Isso porque os holandeses realmente utilizaram todas essas estratégias. Eles fizeram parcerias com a elite local, modernizaram a produção de açúcar e também tentaram usar alianças com grupos indígenas escravizados. Então todas essas opções juntas mostram como eles consolidaram o domínio. Pois é, e o legal, hein? Isso tá no seu livro, você pode acompanhar aí com o seu caderno aí e ir marcando se você acertou, se você errou, né? Porque até essa altura do campeonato aí você já concluiu o seu livro, né? E a gente vai seguindo aqui também, né? E aí, a correção, os holandeses utilizaram de diversas estratégias para consolidar a sua ocupação em Pernambuco entre 1630 e 1654. E a questão lá, né? Como todas estão corretas, eles fizeram parcerias com a elite luso-brasileira, né? Maurício de Nassau estabeleceu alianças com os senhores de engenho,
ofereceu empréstimos para eles, né, e estímulos econômicos, a modernização da produção açucareira, né, houve investimentos para melhorar os engenhos e aumentar a eficiência na produção do açúcar. Olha só que inteligência, hein? Maurício de Nassau ele tinha visão mesmo. Uso de aliança com os indígenas e escravizados, né, os holandeses buscavam o apoio de grupos indígenas, como os potiguaras, e em alguns casos também libertaram escravizados em troca de apoio militar, mas não vai pensando assim que foram muitos não, né? Foi alguns assim estrategicamente, alguns queriam favorecer eles assim de alguma forma, né? Então assim, né, mostrando dessa forma, né, cria um sonho todo colorido assim na nossa cabeça de que, nossa, ali na região de Pernambuco os escravizados andavam livre porque Maurício de Nassau estava lá. Não. Lembra? Nem tudo era igualdade, tá bom? E aí essas medidas foram fundamentais para manter a ocupação durante o período, né? Apesar da resistência luso-brasileira, né? Dos portugueses dali, daquele território, né? Quer comentar aí essa parte que eu acabei de falar, antes da gente entrar no fim da União Ibérica e as relações entre Brasil e Holanda? Com certeza, vamos lá. É bem isso que você disse. Nassau realmente foi estratégico, modernizou a produção, fez alianças com a elite local e também tentou conquistar o apoio de alguns grupos indígenas e, em alguns casos, libertou escravizados para ter um suporte militar. Mas, claro, isso não transformou Pernambuco em um paraíso de igualdade. Era uma estratégia política e econômica, e a resistência local continuava. Então, apesar de toda essa modernização e tolerância, os holandeses ainda eram vistos como ocupantes estrangeiros. E agora que a gente já entendeu essa parte, a gente pode sim seguir para falar do fim da União Ibérica e como isso influenciou as relações entre Brasil e Holanda. Tá aqui, ó, imagem de Dom João IV, né, apelidado de o Restaurador, né? Por que o Restaurador? Aqui a parte que eu tô lendo, ó. Por ter sido o primeiro rei de Portugal, né, após o fim da União Ibérica, né? E essa daqui é uma pintura a óleo dele, né, de 1643. Tá bom? E aí o que vai acontecer nesse processo aí de Dom João IV, o Restaurador? Nós vamos falar sobre esse processo de restauração, né? O processo de restauração de 1640, Portugal vai se tornar independente da Espanha agora novamente, né? Pois é, agora temos sucessor novo no trono de Portugal. Mas aí o que vai acontecer? Não vai ser também assim de mão beijada, já temos um sucessor aqui e o trono já pode ser ocupado. Não, os holandeses vão fornecer ajuda militar nessa guerra que vai ser travada aí entre Portugal e Espanha. Só que o que vai acontecer? Neste momento aí, em 1644, o Conde de Nassau, né, o Maurício de Nassau aí, vai ser expulso pelos próprios holandeses. Porque, sabe por quê? Porque os holandeses não estavam contentes com as medidas ali do Maurício de Nassau, não. Ele não foi cruelzinho como eles gostariam que ele tivesse sido. Não foi severo o suficiente com esses senhores de engenho. Pelo contrário, ele fez com que as relações entre os senhores de engenho e a administração holandesa ficassem mais tensas por novas medidas como o quê? No caso, ó, cobrança, né? Eles queriam que Maurício de Nassau, né, cobrasse esses empréstimos que foram feitos com ele, né? Tipo, na agiotagem mesmo, que ele fosse, né, mais duro, mais severo, que ele empurrasse mais taxas de juros alta ali sobre os empréstimos que ele estava feito, né, porque o pessoal que estava financiando ali Maurício de Nassau por trás queria ter mais lucro e também ele queria que tivesse perseguição religiosa. Pô, Maurício de Nassau tá sendo muito tolerantezinho, pô, esse cara aí não tá servindo os nossos interesses não. E aí em 1644 os próprios holandeses vão expulsar Maurício de Nassau. Quer complementar aí o que eu acabei de falar? Então o que acontece é isso mesmo. O Maurício de Nassau, apesar de toda a estratégia dele de ser mais tolerante e tentar equilibrar as coisas em Pernambuco, acabou desagradando os próprios holandeses que estavam financiando tudo. Eles queriam alguém que fosse mais duro, que cobrasse os empréstimos com juros altos, que fosse mais severo e até que impusesse uma perseguição religiosa para manter o controle mais firme. Então em 1644, eles simplesmente tiraram Nassau do poder. Ou seja, o próprio pessoal dele lá da Holanda achou que ele estava sendo punzinho demais para os padrões deles. E aí ele acabou sendo expulso e substituído por alguém que fosse mais alinhado com essa visão mais rígida. Então, no fim das contas, o Nassau foi ver que um administrador que tentou equilibrar as coisas, mas acabou não agradando quem estava no comando do dinheiro.
Exatamente, aí tem mais um videozinho que recomendo que vocês assistam depois lá no material digital, né, que é o legado holandês e o mito de Maurício de Nassau, tá bom? Falando aqui, né, complementando a questão da expulsão dos holandeses, vou ler aqui pra gente seguir aqui, né, porque essa aula já ficou extensa aqui, né, a expulsão holandesa e o seu legado no Brasil. Com o descontentamento dos senhores, ocorreu a insurreição pernambucana em 1645 até 1654, com a expulsão dos holandeses na Batalha dos Guararapes. Essa é a batalha que vai acontecer, né, de expulsão dos holandeses aqui do território, né, luso-brasileiro. E as principais consequências foi o quê? A Holanda vai fazer o quê depois, com relação aí, depois de serem expulsos daqui? A Holanda começa a produzir açúcar nas Antilhas, o que vai gerar decadência na produção do açúcar brasileiro. Ou seja, os holandeses vão começar a minar agora o lucro açucareiro aqui do Brasil. Outra coisa, nova política fiscal portuguesa continua não satisfazendo os pernambucanos. Então, assim, o que foi colocado ali depois ainda, mesmo ali com os portugueses conseguindo expulsar os holandeses ali, eles não vão ficar contentes ainda, né? Os portugueses não vão trazer nada ainda que vai ser favorável na visão deles, né? Pô, português, e aí? Vamos nos favorecer ou não vão, né? E aí vai ser o quê? Vão criar ainda tropas militares para manter a unidade nacional, né? Então, assim, para ficar de olho, né? Que o açúcar era uma coisa muito lucrativa, né? Porém, agora, né? Os holandeses deram um golpe aí muito forte aí no Brasil. Pois é, exatamente. Então, complementando isso, o que aconteceu foi que depois da expulsão dos holandeses ali na Batalha dos Guararapes, a Holanda meio que deu a volta por cima de outra forma. Eles começaram a produzir açúcar nas Antilhas, o que fez com que o açúcar brasileiro perdesse valor e entrasse em decadência, porque agora eles tinham outra fonte de produção. Então o Brasil acabou sofrendo economicamente com isso. E como você disse, mesmo com os portugueses de volta, os pernambucanos não ficaram lá muito satisfeitos, porque a política fiscal continuava sendo pesada, eles tinham que lidar com tropas militares para manter a ordem. Ou seja, o clima continuava tenso e açúcar, que era grande fonte de lucro, já não era mais a mesma coisa. Então no final das contas, os holandeses deixaram um legado complicado e ainda conseguiram prejudicar o mercado brasileiro depois que foram embora. Olha, agora a gente vai seguir aqui até o final aqui, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem isso no livro, né? Então, no caso, você que está aí na sua casa, você analisa aí no seu livro a análise de cada fonte. Eu quero que você analise as três, tá bom? E lembre-se, um bom historiador, ele deve ser o quê? Deve ser o quê? Olha aqui, ó. Ele deve ser capaz, né, de interpretar e de questionar as informações fornecidas, buscando entender o contexto e as transformações de cada documento. Então vamos lá, vamos seguir aqui para a parte das fontes aqui. Olha só, temos uma imagem aqui que é a fonte 1, né? Quais elementos são possíveis de identificar no mapa? Você tem ele aí no seu livro aí de estudante, tá bom? Estamos dando sequência aqui na fonte 2, na parte na prática, né? Essa atividade também está aí no seu livro. Então, o que nós vamos ler aqui? A parte do Hora da Leitura. O dia a dia no engenho. O engenho colonial era um conjunto formado tipicamente por casa grande, na qual morava o senhor e sua família, centro de irradiação de toda a sua atividade econômica e social da propriedade. A parte abaixo ali, você tem a capela, né, que congregava a vida religiosa e social. Na parte embaixo ali, temos o engenho, propriamente dito, né, descrito por Antonio, né, no início do século XVIII, como uma máquina de fábrica incrível. E temos também a questão da senzala, né, que vai ser dita ali como a moradia dos escravos, né? Ó, temos aqui, ó, Casa Grande, temos a moenda aqui, temos a senzala e temos a roça aqui, ó, na fonte 2. Vamos analisar aqui a nossa próxima fonte. Vamos lá. Fonte 1, título Carte de Pernambuco, Lord da Tanque, entre 1630 e 1654, autores Cornelis Golias e George Markgraf, onde Biblioteca Royale, Países Baixos. Fonte 2, o dia a dia no engenho. O engenho colonial era um conjunto formado tipicamente por casa grande, na qual morava o senhor e sua família, centro de radiação de toda a sua atividade econômica e social da propriedade, e temos também a senzala, que é a moradia dos escravos. Então temos a casa grande, a moenda,
a senzala e a roça. Fonte 3, do cabedal adter o senhor de um engenho real. Ser senhor de engenho é título que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. Se for, Paul deve ser o homem de cabedal e governo. No Brasil, o senhor de engenho é alguém que possui muita influência. Existem engenhos na Bahia que produzem até 4.000 pães de açúcar, e o senhor de engenho tem uma renda considerável com diversos trabalhadores, como escravos de enxada, mulatos, barqueiros, vaqueiros, etc. Cada senhor de engenho também tem vários oficiais, como o mestre de açúcar, o banqueiro, o purgador, o caixeiro e um sacerdote, o capelão. Fonte 4, ao muito ilustre conde João Maurício de Nassau, ex-governador supremo do ex-holandês, etc. Assim, com muitas virtudes, intimidastes o vosso inimigo. E com outras ganhastes vossos concidadãos, granjeando daqueles uma glória imensa e destes um afeto geral. Em resumo, chegando ao Brasil, ergueu o que estava derruído, corrigiu o que estava viciado, reviveu o que estava morto, tornando para a pátria. Parece que o conselho foi perdido, o povo encontrou um pai, a república encontrou ordem, as leis encontraram um guarda, a piedade é um exemplo, o holandês o respeito, o português a lealdade. Pronto, aí o que você precisa fazer? Após ter analisado as fontes, você precisa responder essas questões abaixo, né? De acordo com o mapa e a descrição do engenho, quais foram os principais recursos econômicos que atraíram os holandeses para o território da América Portuguesa? 2. Segundo Barléu, que é o da fonte 3, quais foram as principais ações de Maurício de Nassau para consolidar a presença holandesa no território? Como essas ações refletem as motivações econômicas e políticas dos holandeses? Bom, aqui ó, tô falando da fonte 3, né? A fonte 3 é essa aqui, ó. Então tava falando do Maurício de Nassau aqui. No caso aqui, ó, na parte 3, com base na fonte 2, como os holandeses modernizaram a produção açucareira no Brasil? Que estratégias foram utilizadas pelos holandeses para aumentar a eficiência e a lucratividade dos engenhos? Fonte 2, no caso, essa fonte aqui, ó, né? Seguindo aqui na 4, como a descrição do engenho e o texto de Antonil, que é o da fonte 4 aqui, que é essa fonte aqui, ó, refletem as relações entre a economia colonial brasileira e o comércio internacional do século XVII. Na 5, qual é a relação entre as fontes 1, 2 e 4, né? Pulando a 3, no tocante à produção de açúcar e à ocupação holandesa. Aí nós temos as respostas, né? Resposta da primeira aqui, ó. Os holandeses, né, foram atraídos principalmente pela produção de açúcar da América Portuguesa, atualmente no Nordeste brasileiro, especialmente em Pernambuco, que era uma das maiores regiões produtoras de açúcar do mundo. O engenho descrito na fonte 2 era o centro dessa produção, com a sua estrutura complexa e o uso intensivo de mão de obra escravizada, que garantia alta lucratividade. Na 2 aqui, né, que é segundo Barléu, né, Maurício de Nassau promoveu uma urbanização e modernização das cidades de Olinda e Recife, construiu infraestrutura, incentivou a cultura, a ciência e manteve uma política de tolerância religiosa. Lembra que esse daí também vai ser um dos motivos, né, que os holandeses vão ficar descontentes aí com Maurício de Nassau. Achou que ele devia ter pegado assim mais durinho, né, com o pessoal aí, que aumentasse os juros, que, né, tomasse ali as posses das pessoas, que não fosse tolerante na questão da religiosidade, que ele fosse mais severo, né, em algumas questões, né? E essas ações vão refletir o quê? Nas motivações econômicas dos holandeses, que buscavam consolidar o controle sobre a produção de açúcar e aumentar os lucros, além de fortalecer politicamente a sua presença ali na região. Da resposta 3, os holandeses modernizaram a produção açucareira ao investir em melhorias nos engenhos, como descrito na fonte 2, e ao estabelecer parcerias com a elite luso-brasileira, oferecendo empréstimos e estímulos econômicos.
Eles também buscaram aumentar a eficiência e a lucratividade por meio da reativação da agromanufatura e do uso de alianças com indígenas e escravizados. Na resposta 4, a descrição do engenho, do texto de Antonil, mostram que a economia colonial brasileira estava centrada na produção de açúcar, um produto altamente valorizado no comércio internacional do século XVII. O engenho, com a sua estrutura complexa e dependência de mão de obra escrava, era o núcleo dessa produção, integrando o Brasil ao mercado global, especialmente a demanda europeia por açúcar. A Europa, o pessoal, na época, eram umas formiguinhas, Não que hoje, Hoje, se a gente também for olhar, tanto de coisa que vai açúcar, Já reparou? Mas no mercado, começa a olhar nas prateleiras, o tanto de coisa ali que vai açúcar, Tanto é que hoje nos rótulos, tem lá, alto teor de açúcar, porque tem pessoas que alegam não saber disso, e agora, você chega, compra uma coisa lá, açúcar adicionado, aí tem uma lupinha, alto teor em açúcar, Aí na 5, a resposta da 5, que é sobre a fonte 1, detalha a região de Pernambuco onde os holandeses se estabeleceram, enquanto nas fontes 2 e 4 descrevem a estrutura do funcionamento dos engenhos, que eram o centro da economia açucareira. O mapa e as descrições dos engenhos mostram a importância da produção de açúcar e do trabalho escravo, destacando como os holandeses exploraram esses recursos para consolidar ali a sua ocupação. Gente, a aula ficou longa, mas ficou assim, bem completa. Eu acredito que se você está me acompanhando aqui até esse determinado momento, até a inteligência artificial me abandonou nessa altura do campeonato. Ela não aguentou, não. Ela riu aí no meio da história. Por isso que a gente precisa ter professores. É isso aí, é professor para poder aí consolidar essas informações aí, trazer essa bagagem para você, sabe, ficar alinhado e afinado com tudo que já aconteceu aí nesse período histórico e ter uma mente assim também, Porque quem entende do passado sabe por que nós estamos vivendo isso agora no presente. E quem tem esse entendimento de como está funcionando aqui agora o nosso presente, a gente consegue projetar também como é que vai funcionar as coisas lá no futuro, E aí, de acordo com o que você aprendeu na aula de hoje, tem 2 perguntas aqui para testar o seu conhecimento, fora aquelas do final. Pois é, E há quem ache que dá pra gente explicar isso daqui em uma aula de 50 minutos, fazer chamada, Anotar tudinho na lousa, bonitinho. Pois é, custa tempo, pra gente poder fazer isso. Mas que bom que você tem esse vídeo agora, pra você ver, ao longo desses dias que a gente foi retrabalhando esse conteúdo. E aí, esse vídeo aqui serve como uma retomada, assim, sabe? Ponto a ponto para você rever aí. Não me lembro, Como é que foi a questão da ocupação dos holandeses aqui na América Portuguesa? Pronto, a aula já tá aqui, é só você assistir e relembrar tudo que a gente já trabalhou aí em sala de aula, tá bom? Então, primeira pergunta. Qual era o principal interesse dos holandeses no Brasil colonizado? Como isso se relacionava à política europeia da época? Segunda pergunta. Cite 3 transformações significativas para a região de Pernambuco com a presença de Maurício de Nassau, sendo cada uma delas no aspecto. Então, assim, você vai ter que citar 3 mudanças, significativas que aconteceu ali na região de Pernambuco com a presença de Maurício de Nassau. No caso, qual foi a mudança que aconteceu ali no campo social? Pergunta A. Qual que foi as mudanças que ocorreram na parte econômica? Pergunta B. E quais foram as mudanças que aconteceram ali na questão cultural? Pergunta C, tá bom? Seguindo aqui, rumo ao final. E aqui as fontes, esse material aqui, material da Seduc aí, um material muito bacana para ser trabalhado, acho. Então aqui a nossa primeira pergunta caiu no Enem de 2014 aqui, adaptada. As razões econômicas que levaram os holandeses a invadirem o nordeste da colônia decorriam do fato de que essa região A.
decorria do fato de que essa região era a mais importante área produtora de açúcar na América Portuguesa? B. Decorriam do fato de que essa região possuía as mais ricas matas de pau-brasil no litoral das Américas? C. Decorriam do fato de que essa região contava com um porto mais estratégico para a navegação no Atlântico Sul? D. Decorriam do fato de que essa região representava o principal entreposto de escravizados africanos? E. Decorriam do fato de que essa região constituía um grupo de ricos comerciantes de origem judaica? E aí? Qual que eram as razões econômicas que levaram os holandeses a invadirem o nordeste da colônia? E aí tem um textinho aqui do lado. Enquanto eu vou lendo aqui, você vai pensando. Os holandeses desembarcaram em Pernambuco no ano de 1630, em nome da Companhia das Índias Ocidentais, WIC, e foram aos poucos ocupando a costa que ia da foz do Rio São Francisco ao Maranhão, no atual Nordeste brasileiro. Eles chegaram ao ponto de destruir Olinda, antiga sede da capitania de Duarte Coelho, para erguer no Recife uma pequena Amsterdã. E aí? Sabe ou não sabe? Né? Geralmente na aula eu falo, quem acha que é A, levante a mão, quem acha que é B, levante a mão, quem acha que é C, e assim sucessivamente. Agora eu vou pedir para que você use o campo aqui dos comentários aqui abaixo, antes de eu revelar a resposta correta, é claro. Você pode corrigir aí também no seu material, né? Então, você acha que é A, já marca aí a A. Se você acha que é B, coloca B. Se você não espera eu revelar a resposta, que aí não tem graça. Você tem que colocar assim, você leu, essa aqui. Vai lá e coloca a resposta. Já colocou? Deu um tempo bom para você colocar aí. Complementando aqui, ó. Decorriam do fato de que essa região A era a mais importante área produtora de açúcar na América Portuguesa. Tanto é que nos slides vai falar, né? Que é a questão ali, era do mundo, né? Uma área ali produtora de açúcar de muita importância, né? E a correção tá falando que a questão A é a correta, porque Pernambuco era a principal região produtora de açúcar, né? E um produto altamente lucrativo no mercado europeu, né? Os holandeses, que já participavam do comércio e financiamento do açúcar, buscaram controlar diretamente sua produção para aumentar ainda mais os lucros deles, né? E essa é a habilidade do tema da nossa aula de hoje. E agradeço de coração você que maratonou esse vídeo aqui. Já deixa aqui abaixo nos comentários também, hashtag aí, vem em mim Enem, vem em mim Saresp, vem em mim qualquer prova aí, qualquer questão que venha falar sobre a chegada dos holandeses aqui no nosso território aqui, que vocês já estão craques. Se você chegou até esse final aqui, eu acredito que você entendeu tintim por tintim. Coloca aí, 100%, professor, entendi tudinho. É isso mesmo, fico muito feliz de ter contribuído, colaborado aí e agregado ainda mais aí aos seus conhecimentos. E se você ainda aguentar mais uma, olha aqui, tem mais outra aula aqui aguardando para você na sequência. E a gente se vê lá. Até breve.